Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no nosso capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje vamos ver o item de número 5, que é a parábola do mal rico. Outra parábola que Kardec nos traz, que não vai ser explicada por Kardec, mas que é extremamente didática. Aliás, as parábolas elas têm essa característica, porque elas são uma história de fácil entendimento, mas também doutrinariamente, até porque existe uma finalidade de Jesus em nos contar a parábola e em Kardec incluir esta parábola dentro do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque a porta da perdição é larga e a porta da salvação é estreita. E a riqueza, às vezes, ela atrapalha a nossa visão sobre o que realmente precisamos fazer na nossa encarnação. Vejamos, então, a parábola de hoje. É a parábola do mal rico. Bem colocada aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon, já nos trazendo, então, as consequências em não se servir a Deus e se preferir, então, servir a Mamon. Quer dizer, Mamon, já vimos aqui, o dinheiro, não é? O dinheiro, a riqueza, o poder. Usarmos de recursos que a providência divina nos empresta para, ilusoriamente achando os nossos, nos perdermos na arrogância do egoísmo, do orgulho. Vejamos então a parábola que é contada por Jesus e está na narração de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, nos conta então Jesus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias, um primor, um luxo. Havia também um pobre chamado Lázaro. Eu acho tão interessante porque o rico não tem nome. O pobre se chama Lázaro. Sabem, amigos, quando nós desencarnamos, nós necessariamente não precisamos ficar com a aparência da última encarnação. Podemos optar, como o próprio Emmanuel, que se apresentava como Públio Lentulus. Por quê? Porque aquela encarnação lhe foi tão valiosa, embora ele não tenha aceitado o convite de Jesus, ele recebera um convite de Jesus como Públio Lentulus e recusando aquele aprendizado amargo de ter recusado o convite de Jesus, porque nós aprendemos no erro também. Então, às vezes, nós pensamos assim, não, a pessoa vai e se representa naquela encarnação porque alguma coisa muito boa aconteceu. No caso de Emmanuel, aconteceu uma coisa muito boa, um aprendizado excelente, que veio de uma triste escolha. Ao recusar Jesus, esse eco dessa decisão o acompanhou por muito tempo, e até hoje, não é? Fica aquele traço de lamento, um traço apenas, porque a vida segue e ele vai lá seguindo o trabalho que tem que fazer, não fica parado se lamentando que, como Públio Lentulus, não aceitou o convite de Jesus, mas é algo que marca. Então, muito bem, foi uma encarnação marcante. Nessa encarnação marcante fica não apenas a forma, não é?
Na verdade, aquela forma é simplesmente a expressão de algo marcado na mente. O que queremos dizer com isso? Encarnações que usamos mal o livre-arbítrio, que caímos, essas ficaram perdidas no tempo, que não tínhamos, não interessa. Mas encarnações que vivemos moralmente dignificados, essas têm um destaque especial e jamais esquecemos o nome que envergávamos naquele momento, naquela romagem reencarnatória. Nessa história nós temos 2 espíritos que durante um tempo coexistiram na carne. Um era um rico, o outro era Lázaro. Qual deles teve a existência marcada pela nobreza das escolhas e da vivência? Aquele que teve seu nome marcado na história da sua própria consciência, com certeza. E isso é muito interessante. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, estendido à porta desse homem rico, todo coberto de úlceras, de feridas, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém dava a ele essas migalhas. E os cães vinham lamber suas feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, próximo a Abraão, o patriarca da nação judaica. Patriarca, alta esfera. Lázaro foi levado até o seio de Abraão, o colo de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro. Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse essas palavras: Pai Abraão. Abraão estava muito longe, lá em cima. Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Jesus sabia impactar, não é? Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, vejamos, estava lá no inferno porque tinha feito boas escolhas, e sabemos que aquele inferno é o inferno da consciência e que ele é temporário, um dia ele passa. E Abraão não deixa de tratá-lo com carinho. Chama-o de meu filho, patriarca da nação judaica, dos hebreus. E ali estava um hebreu, e ele então o acolhe amorosamente. Mas vamos ver o restante da história. Meu filho, diz Abraão, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males.
Por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Porque ele recebeu uma grande fortuna e nada de bom fez com ela. Teria sido diferente se, em vez de um mau rico, tivesse sido um bom rico. Porque a questão não é ser rico, nem é ser inteligente, nem ser belo. A questão é o que fazemos com isto. Nem ter saúde, o que fazemos com isto? Nem ter paz, o que fazemos com isto? Pais, pai e mãe, não é? Ou filhos, mas o que fazemos com isto? Tudo isso são talentos que recebemos, recursos que recebemos. São neutros, mas o que fazemos com isto? E aí, continua o pai Abraão a dizer: além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém pode passar para aqui do lugar onde estais. Ou seja, nem para um lado, nem para o outro, vamos chamar assim, sem ter feito nada para isso. E quando ele diz aqui, além disso, há para sempre um abismo, é porque isto é lei das vibrações. Causa e efeito, provoca em nós vibrações. Quando fazemos o bem, a nossa vibração fica alta e vamos para regiões superiores. Quando não fazemos o bem ou fazemos o mal, a nossa vibração fica pesada e ficamos nas regiões inferiores. Isto é uma lei. Sendo assim, quem está com alta vibração, região superior. Quem está com baixa vibração, região inferior. E é assim. Esse sempre é por quê? Porque é uma lei. Mas sabemos que, realmente, quem está embaixo não pode subir. E quem está em cima pode descer? Pode descer. Mas vai descer para ajudar. Não para morar ou para... porque é ali que tem que ficar. Não. Vai descer para amparar, socorrer, ajudar. Mas não vamos esquecer que esta parábola é uma parábola didática. Jesus está tentando sacudir os nossos corações e o nosso raciocínio, fazendo-nos pensar, quase como que confrontando a nossa inteligência com cores da realidade que são impactantes, mas simplesmente para nos dar um sacode, tipo, acorda. Olha o que você está fazendo, como você está usando os bens que você recebeu de Deus apenas por empréstimo. Não se iluda, não são seus. Como se fosse, nessa parábola, Jesus estivesse assim, percebe? Então, além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para daqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, vou repetir. Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, que continua encarnado, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Ou seja, vai lá avisar a ele, porque, como tivesse dito assim, eu não sabia e olha onde eu parei. Não sabia? Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Eles têm e ele tinha, mas ele não se aproveitou disto. Que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão,
Mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão deve ter feito assim com a cabeça. Ele respondeu: se eles não escutam Moisés, nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo alguns dos mortos ressuscitassem. Ficamos impactados. Ai, olha, quantos não viram espíritos materializados, abraçaram espíritos, mudaram moralmente? Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. Então, maravilhas não transformam as pessoas. Tanto que Jesus pergunta, mas eu curei 10, por que só um voltou? Onde estão os outros 9? Transformação moral é mais do que simplesmente um fenômeno. Exige muito mais. Se fenômenos resolvessem nossos problemas, os espíritos se materializariam em toda parte do mundo e nós ficaríamos impactados e mudaríamos. Mas por que isto não acontece? E bem diz aqui Abraão, Jesus diz, né? Essa fala através de Abraão, que se não cremos em Moisés, nos profetas, em Jesus, que adianta os espíritos aparecerem? Que adianta isto? E lá vão os nossos 15 minutos. Deliciosa essa parábola. Deliciosa essa parábola. Faz-nos realmente... A gente sente aquele sacodezinho de Jesus, né? Maravilhoso o sacodezinho de Jesus. Tudo que vem dele é maravilhoso, até o sacode. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã. Muita paz.